Salve nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa quinta-feira, dia de jogo, dia de ir pra Baixada, apoiar o Furacão do João Eduardo Correia, nosso técnico interino, técnico do Sub-20. Mas antes, vamos comentar aqui um áudio que vazou do presidente Marcelo Petralha ontem, comentando situações de calotes de outros times brasileiros, comentando também a questão do pagamento da Arena da Baixada e do potencial construtivo da prefeitura. E uma outra questão ali que eu achei interessante, que ele fala de impostos do ISS, que agora é obrigatório ser pago em jogos, o Atlético não pagava antes, tá? Vamos comentar tudo isso, também pedimos o seu comentário desse áudio. E se você não é inscrito no canal, se inscreva! 60 mil pessoas já se inscreveram, batemos a marca nesta semana e é muito importante, acima de tudo, que você deixe o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. Não vai matar ninguém, tá? Vamos lá pro áudio do Mário Celso Petralha, então. Tem 4 minutos e meio, eu vou botar numa velocidade mais rápida aqui para passar também de uma maneira mais concisa para vocês, tá certo? Bora! Bom dia, amigo. Vamos por parte. A prefeitura não tem a obrigação de pagar o Atlético. Ela tem a obrigação de vender os potenciais construtivos para o mercado. E ela deu preferência aos potenciais dela. E não vendeu os nossos potenciais. Ela tem compromisso de vender em 12 anos os 240 milhões de reais. Ou seja, 20 milhões por ano. Então ela não tem vendido esse potencial. Isso obriga o Atlético a pagar a prestação integral. Já pagamos o ano passado 67 milhões. Esse ano vamos ter que pagar 62 milhões. O vencimento é agora em junho de 25. Vamos lá. Então o Petralha esclarece isso, tava meio, não digo obscuro, mas não tava claro, tá? Não tava nem um pouco claro. O balanço fiscal traz realmente o valor ali de 240 milhões. E o Petralha simplesmente só falou: olha, precisamos pagar 62 milhões em junho. Isso ele falou na reunião do conselho aí há poucas semanas, quando o balanço fiscal foi aprovado. Sem maiores explicações. Por exemplo, eu tenho uma dúvida aqui: o naming rights não era para pagar, né, essa dívida, ou pagou só a parte do Atlético? Enfim, o Petralha também cita aqui um ponto muito importante, tá? A prefeitura não tem que pagar nada pro Atlético. A prefeitura tem que vender o potencial construtivo, e isso num prazo de 12 anos, 20 milhões por ano, né? Então, essa conta mais bruta da Arena da Baixada, sim, é o Atlético que vai ter que pagar e depois recolher, né, o que foi acordado em contrato nesses últimos meses entre prefeitura e clube. Tá certo? Então fica aí essa observação, que realmente em junho e julho o dinheiro no caixa do Atlético estará curto, né? Um problema financeiro grande aí pro Furacão. Quanto aos impostos que nós parcelamos, é uma obrigatoriedade de uma lei recente e que obriga o clube a pagar ISS sobre as receitas de partidas, de jogos. Nós não recolhemos porque achamos uma exorbitância e indevida esse valor. Mas fomos obrigados pela lei a pagarmos. Então, os atrasados, que são poucos, nós parcelamos em 12 meses e vamos pagar. Já estamos pagando o mês a mês presente. É isso, Petralha cita essa questão de impostos, né? Que foi uma pergunta provavelmente do amigo que fez esses questionamentos. E o Petralha cita, né, que o Atlético não pagava o ISS, agora vai ter que pagar porque é obrigatório por lei. E mesmo assim tinham alguns atrasados que o Atlético não estava pagando, né? Então, importantíssimo aí esse ponto. No balanço, eu confesso que eu não achei essa dívida bem especificada. Se alguém que analisou melhor o balanço aí, algum especialista financeiro puder nos comentar aí, fica à vontade, que a gente traz a informação retificada também nos próximos vídeos. Mas temos uma breve dívida aí com o governo que está sendo agora quitada mensalmente, né? Essa é uma informação que também não tinha sido passada no conselho, tá?
Vamos lá. Quanto ao caso do Léo Pereira, o Vasco não Pelé. pediu falência. O Vasco pediu RJ, recuperação judicial, que é como se fosse uma concordata do passado. Então ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. E o Léo Pereira, por o Atlético não estar em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava e regia o encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Então não estamos recebendo e temos que pagar o Léo Pereira. Aliás, já pagamos. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado. O volante, não me lembro o nome agora. O Canodo, para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu R$500 mil por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já está vencida. Então, as vendas para o mercado interno foram todas previstas no nosso fluxo de caixa e, infelizmente, não serão realizadas. Então, essa é a nossa preocupação para este ano. Se faltar mais algum detalhe... Bom, é isso. Fim de áudio aqui, 4 minutos e meio. O Petralha, então, cita: a maior preocupação desse ano é realmente o fluxo de caixa, porque não entrou nada. Fluminense, Atlético Mineiro, Vasco e Corinthians estão devendo, e devendo bastante, tá? O Corinthians já foi uma situação revelada há algum tempo atrás, acho que cerca de um mês. O Corinthians deve cerca de 12 milhões ainda pelo Alex Santana, tá? O Corinthians pagou apenas uma parcela do contrato previsto. Fluminense e Atlético Mineiro, informações novas daí, né? O Atlético Mineiro também tem um problema sério de dívidas, mas está contratando a rodo, né? Acabou de trazer o Dudu e fez uma janela de começo de ano muito forte financeiramente. E o Coelho foi um desses reforços, 6 milhões de dólares. Nada, passou o prazo, o Atlético Mineiro tá devendo e tá nem aí, né? E o Fluminense também uma transferência ali, cerca de 7 milhões de dólares, né, no Agostinho Canóbio, ainda não cedeu o Isaac. Esse sim, uma grata surpresa, apesar da expulsão no último jogo, né, mas tá fazendo uma boa temporada. Também só deu 500 mil ali por conta e mais nada. A situação do Vasco, eu li agora há pouco o plano de recuperação judicial e também os credores, tá? O Atlético tem 9 milhões e 607 mil reais, R$257,10. O valor total é esse, 9 milhões e 600 mil, resumindo, que o Vasco deve pro Atlético. Agora que vem o segredo da recuperação judicial, né? O Vasco propôs um deságio de 92%, certo? 92% nas dívidas. E, segundo o plano, o Vasco tem no mínimo 12 anos para pagar, sem carência e sem juros nos 3 primeiros anos, tá? Ou seja, essa dívida diluída pode acabar não rendendo nem R$1 milhão para o Atlético Paranaense, tá? Mesmo assim, mesmo que sejam aí o valor integral, ainda assim é uma condição muito, muito confortável para o Vasco se livrar desse pagamento aí, ou pagar realmente num muito longo prazo e pagar menos do que o devido, tá? Então eu acho que nessa aí do Vascão a gente tomou um calote. O Mário Celso Petralha fala diversas vezes Léo Pereira, mas é o Léo Pelé a que ele se refere. Tinha um acordo, né, que o Atlético ia pagar só 500 mil, na verdade, no Léo Pelé, né? O Léo Pelé custava 10 milhões, o Hugo Moura saiu por 9,5, né? Então ia só fazer essa taxa com o plano de recuperação judicial, isso caiu por terra. E o Furacão, inclusive, segundo o Petralha, já pagou, né, o Vasco esses 10 milhões. Então, é uma preocupação grande aí, principalmente a se pensar na janela do meio do ano, né? Grandes contratações não devem ser feitas e a gente tá aí numa semana turbulenta, né? O novo técnico, se for contratado, já deve ter essa informação em mente. Não vai ter muito reforço para vir em junho, julho, né? E a expectativa também por esse jogo de hoje e pela performance e desempenho do João Eduardo Correia,
que no final das contas pode acabar ficando. O Atlético tá com dificuldades no mercado, né? O mercado também é muito escasso, são poucos nomes que foram oferecidos desde Celso Roth, Lisca doido, o técnico do Brusque, né? Informações aí da Nadia Mawad. Esses técnicos realmente não agradam no momento, tá certo, galera? Então, é isso. O que você achou desse áudio aí do presidente Petralha, né? Um áudio já confirmado que foi feito por ele, né? O pessoal do GE Globo confirmou. E também aí a gente sabe que o Petralha tem um número praticamente público de telefone, de WhatsApp, e dependendo do dia, se o torcedor perguntar com educação, o Petralha trata de responder, não vai ser o primeiro e nem o último áudio. É isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no vídeo se você não é inscrito e principalmente deixe seus comentários aqui referente a esta situação, tá certo, galera? Tamo junto, até mais e um bom jogo pro Furacão hoje de noite.